Sabe quando o gelo derrete num copo? Ou uma poça d'água seca no sol e o vapor que sai da chaleira? Então, tudo isso são as transformações da matéria. Elas estão acontecendo o tempo todo ao nosso redor e muitas vezes a gente nem se dá conta. Mas o que está acontecendo ali no nível microscópico que a gente não consegue ver? Pois bem, é nisso que a gente vai mergulhar hoje. Olha só nosso roteiro. A gente vai começar observando o mundo à nossa volta, depois vamos entender do que a matéria é feita, descobrir o que provoca as mudanças, criar um mapa com todas as transformações, investigar de perto um exemplo que todo mundo conhece e, no final, ligar todos esses pontos com a nossa vida. Então, para começar, vamos pensar no nosso ambiente. Essas mudanças físicas não são só coisas de laboratório, não. Elas são, na verdade, a base do nosso mundo. Para pensar um segundo. O gelo numa bebida derretendo, o vapor embaçando o espelho do banheiro, são exatamente essas transformações que vamos desvendar aqui. São aqueles fenômenos que mudam a aparência das coisas, mas não mudam o que elas são na essência, sabe? E o ponto principal é esse: essas mudanças não são algo sem importância. Na verdade, a nossa própria existência depende delas. Cozinhar um alimento, fabricar um objeto, até o ciclo da chuva na natureza, tudo, absolutamente tudo, é uma forma de transformação física. Sem elas, o mundo como a gente conhece simplesmente não existiria. Ok, para a gente entender como algo muda, primeiro a gente precisa entender o que esse algo é. Então, vamos voltar para o básico, para os conceitos fundamentais. A definição é bem simples e direta, né? Da cadeira onde a gente senta até o ar que a gente respira, tudo é matéria. É, digamos, a substância do universo. E essa matéria aparece pra gente de algumas formas. As três primeiras são super comuns no nosso dia a dia: sólido, líquido e gasoso. Já o plasma é um quarto estado. É mais raro aqui na Terra, mas é o mais abundante no universo. As estrelas, por exemplo, são feitas de plasma. Agora, aqui está o pulo do gato. A diferença entre gelo, água e vapor não está na composição. É tudo H2O. O que muda é o quão juntas e organizadas as moléculas estão. Se elas estão bem grudadinhas e organizadas, é sólido. Se estão mais soltas, escorregando umas pelas outras, é líquido. E se estão totalmente livres e espalhadas, é gás. É tudo uma questão de arranjo. Tá bem. Então, se o estado da matéria depende do arranjo das moléculas, o que faz elas se juntarem ou se separarem? Quais são os gatilhos para essa mudança toda? Basicamente, são dois fatores principais que mandam no jogo: temperatura e pressão. Pensa na temperatura como um acelerador. Quando a gente esquenta algo, a gente está dando energia para as moléculas e elas ficam super agitadas, se espalhando por aí. Se a gente esfria, a gente tira essa energia e elas se acalmam, ficam mais próximas. Já a pressão funciona como uma prensa. Aumentar a pressão força as moléculas a ficarem mais juntas e diminuir dá mais liberdade para elas se afastarem. E aqui vale fazer uma distinção muito importante. A gente está falando de transformações físicas. O gelo que derrete vira água líquida, certo? Mas quimicamente continua sendo água. A molécula de H2O não mudou, só o jeito como elas estão agrupadas. Com essa base bem entendida, agora a gente pode, finalmente, mapear as diferentes estradas que a matéria pode pegar quando muda de um estado para o outro. E cada caminho desses tem um nome e uma direção. Mas antes de ver o mapa completo, a gente precisa falar de energia. Algumas transformações, tipo derreter gelo, precisam pegar calor do ambiente para acontecer. São os processos endotérmicos. Outras, como quando o vapor vira água na tampa da panela, liberam calor. Esses são os processos exotérmicos. E este aqui é o nosso mapa completo, olha só. De sólido para líquido, a gente chama de fusão. De líquido para gás, vaporização. Agora, o caminho de volta. De gás para líquido é a condensação. E de líquido para sólido, a solidificação. E tem até uns atalhos. De sólido direto para gás é a sublimação. E o contrário, de gás direto para sólido, é a ressublimação. Agora vamos dar um zoom em uma das transformações mais corriqueiras e interessantes que a gente vê o tempo todo. O processo de um líquido virar gás, ou seja, a vaporização. Pois é, acontece que esse negócio de desaparecer no ar não é uma coisa só. Existem 3 jeitos diferentes de um líquido virar gás, e o que muda é a velocidade e as condições em que isso rola. O primeiro jeito é evaporação. É um processo bem lento, gradual, que acontece só na superfície do líquido. O exemplo perfeito é roupa secando no varal. Ninguém precisa ferver a água da roupa, né?
Ela só vai pegando energia do ambiente, aos pouquinhos, e as moléculas vão escapando para o ar. Depois vem a ebulição. Essa aqui já é a versão rápida e agitada. É o que acontece quando a gente esquenta a água numa chaleira. A gente dá muita energia, bem rápido, até ela chegar no ponto de fervura. Aí a transformação acontece no líquido todo, formando aquelas bolhas de vapor que sobem. E por último, a calefação. Esse é um modo turbo quase instantâneo. Quem já deixou cair uma gota d'água numa panela bem quente sabe como é. A gota parece que dança, que flutua e some num piscar de olhos. É uma vaporização extremamente rápida porque o contato é com uma superfície superaquecida. Bom, já passamos pela teoria, pelos nomes, pelos processos. Agora vamos juntar tudo isso e voltar para o nosso ponto de partida, a nossa experiência do dia a dia. Então, a grande sacada é essa. Da próxima vez que alguém vira uma poça d'água secando ou o vapor saindo do café, vai saber que não tem mágica nenhuma ali. O que tem é uma dança invisível de moléculas ganhando ou perdendo energia, se afastando ou se aproximando. É a física, em sua forma mais pura, moldando o mundo que a gente vê. E para a gente terminar, fica uma pergunta no ar. Com tudo isso em mente, qual dessas transformações todas, fusão, vaporização, condensação, parece ser a mais presente, a mais constante na nossa rotina? Olhar ao redor com essa pergunta em mente pode acabar revelando um mundo de física acontecendo o tempo todo que antes passava batido.